Sou a promotora de justiça, Débora Oliveira. Quero inicialmente cumprimentar a excelentíssima doutora Suene Almeida, cumprimentar os meus novos colegas que compõem o parquê, aos novos colegas da defesa e, finalmente, cumprimentar todos os jurados e a todas as pessoas aqui presentes. Daremos início à ação penal conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o réu Leonardo Jerônimo da Silva, conhecido na sua comunidade como Negão. Solteiro, 19 anos de idade na época do fato ocorrido, ensino fundamental incompleto, filho de pai não declarado e de Vera Lúcia Jerônimo da Silva, residente na rua Castro Alves, sem número, Córrego do Capim, Alto Nova Olinda, Pernambuco. Incurso nas penas do artigo 121, matar alguém, parágrafo 2º, inciso 2 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, com as consequências do artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.772/90, que versa sobre a Lei dos Crimes Hediondos, cuja peça inicial narra em síntese que, no início da tarde do dia 21 de janeiro de 2009, por volta do meio-dia, em plena via pública, nas proximidades do campo de futebol do Fogo, localizado no bairro do Córrego do Capim, Águas Compridas, Olinda, Pernambuco, o réu Leonardo Jerônimo da Silva, com dolo homicida, portando arma de fogo, surgiu pelas costas e efetuou 6 disparos de arma de fogo contra a pessoa do senhor Edinaldo Luiz da Silva, conhecido na comunidade por Hominho, dos quais 4 disparos atingiram a vítima pelas costas, não lhe ceifando a vida por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme consta da perícia traumatológica nas folhas 34 do processo. A vítima conseguiu correr até a sua residência, de onde foi socorrida por um familiar até o Hospital da Restauração, onde lá passou internado por um período de 6 dias. A motivação do crime se deu por conta de uma rixa existente entre Leonardo Jerônimo e Edinaldo Luiz, a vítima, devido a partidas de futebol, brigas que existiam entre eles, e por causa de um galo de propriedade do denunciado que foi subtraído de sua residência, onde, na oportunidade, o réu acusou a vítima de ter furtado o referido animal, supostamente. Portanto, senhores e senhoras, observe a forma e a frieza do denunciado na prática deste crime. É esse tipo de pessoas que queremos entre nós na sociedade, que tenta matar o seu semelhante por causa de uma briga de jogo de futebol, por causa de um galo, que tenta tirar a vida por um motivo fútil. Deus nos deu o dom da vida e só a Ele cabe concedê-la ou subtraí-la, direta ou indiretamente, sem que se configure um crime. Portanto, a promotoria pede pela condenação do réu e pede que os senhores jurados, no momento de efetuarem os seus votos, pensem com consciência e sabedoria, pois hoje a vítima foi o senhor Edinaldo. Amanhã poderá ser um ente querido nosso. Muito obrigada. Passo a palavra para o doutor Sérgio. Boa noite a todos os presentes. Meu nome é Sérgio Barros, sou promotor de justiça. Primeiramente, meus cordiais cumprimentos a Vossa Excelência, que preside essa sessão do Tribunal do Júri. Meus cumprimentos também aos integrantes da defesa. E, por fim, e principalmente, meus cordiais cumprimentos aos senhores que integram o corpo de jurados aqui essa noite. Tem um trecho da música de Gonzaguinha onde ele cita: quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Então, com isso, a promotoria inicia a sua fala hoje para julgar o caso do senhor Leonardo Jerônimo da Silva,
conhecido popularmente na comunidade onde mora por Negrão, onde está sendo processado pelo crime de homicídio na modalidade tentada, dolosa e também qualificada conforme os incisos 1 e 4, parágrafo 2º do artigo 121 e o inciso 2 do artigo 14, ambos do Código Penal brasileiro. O réu, o senhor Leonardo, ele vai responder por tentativa de homicídio qualificada pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o senhor Edinaldo Luiz da Silva, conhecido como Hominho. Tentativa porque ele mostrou com suas ações a intenção de matar, mas não conseguiu, por circunstâncias alheias, a sua vontade. Haja vista, senhores, que a arma ela foi totalmente descarregada na vítima, bem como ela foi feliz, onde lhe acertaram apenas 4 disparos, de onde ela veio a ser socorrida até o Hospital da Restauração, uma parceira falou com Débora, onde permaneceu por 6 dias internado. É importante ressaltar que, após o primeiro disparo, a vítima olhou para trás e reconheceu que era o denunciado ser o responsável por sua execução, o qual passou a persegui-la, mas não obteve êxito em suas atitudes. Vou implementar também a questão do motivo do crime, como a colega falou. O motivo do crime gira de uma rixa existente entre acusado e vítima em face de brigas decorrentes de partidas de futebol. Rixa esta que foi agravada após o sumiço de um galo pertencente ao denunciado há cerca de 4 anos. Oportunidade esta que o acusado ele vem dizer que foi a vítima que furtou o referido animal. E também ameaçou a de morte, dizendo que iria dar um tiro na cara dela. Então, senhores jurados, peço-lhes que analisem os fatos aqui narrados com muita consciência, pois o Negrão ele agiu covardemente contra a pessoa do senhor Ninho quando tentou ceifar-lhe a vida atirando pelas costas. Sem lhe dar a mínima defesa, esse réu, além de ser uma ameaça à vítima, é também uma grande ameaça à sociedade. Porque a partir do momento que uma pessoa ela age sem um autocontrole, um domínio próprio, uma pessoa tem que ser excluída, pagar pelo que fez e só depois retornar quando for totalmente arrependida do crime que cometeu. Aí terá direito a uma nova chance de conviver em sociedade novamente. E ainda digo mais, ambas as partes cresceram juntas. O Negrão ele não teve a mínima consideração, o mínimo de compaixão para com seu semelhante, quando tentou tirar-lhe a vida. Ou seja, ele ignorou completamente a afinidade que eles construíram ao longo de suas vidas. Agora, por um motivo torpe, citado nos autos, onde o acusado ele possibilita a defesa da vítima, que é algo meramente repugnante, desprezível, que revela uma alta depravação espiritual do agente, eu acho que é uma profunda imoralidade que deve ser severamente punida. Então, por essas e outras circunstâncias citadas nos autos, eu vou pedir a pena máxima e a condenação do acusado. Então, vou transferir a fala agora ao parqueiro Carlos Eduardo, onde dará continuidade às palavras do Ministério Público. Sem mais palavras. Boa noite. Meu nome é Carlos Eduardo da Silva, sou promotor de justiça do Estado de Pernambuco. Não, o senhor é promotor de justiça da jurisdição da comarca da Foca. Isso mesmo. Primeiramente, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, a qual preside do nome de Júlio, cumprimentar os senhores advogados, que faz valer o que está na Constituição e nas demais leis, que é justamente a plenitude de defesa e contraditória do acusado. Cumprimentar esse ilustre Tribunal de Júri composto de senhores e senhoras de elevada reputação, que tem como competência, entre outras,
o julgamento do crime doloso contra a vida. Por fim, gostaria de cumprimentar também meus amigos do parquet, após estar justamente comigo em prol da acusação do senhor Leonardo Geraldo da Silva. Pois bem, logo nas folhas iniciais do processo, nós encontramos a tipificação do crime ao qual o senhor Leonardo Geraldo da Silva está sendo imputado. Artigo 121, matar alguém, parágrafo 2º vai dizer: quando o homicídio é cometido por motivo fútil, esse segundo, motivo fútil, senhores e senhores, significa dizer que nem a própria razão consegue distinguir qual o motivo que levou ao senhor Leonardo Geraldo da Silva a tentar contra a vida do senhor Edinaldo Luiz da Silva, perdão. E logo no inciso 4, vai tratar, como já foi falado pela promotoria, do critério da defesa, que ele não dá à vítima. Esse critério também está elencado no Código Penal, artigo 23, que diz: não comete crime quem? Esse segundo vai dizer: quem age em legítima defesa. Legítima defesa esta que não foi dada à vítima, no dia do fato. E vai dizer o que é legítima defesa logo no artigo 125. Age em legítima defesa quem? Usando dos meios moderados, repele injusta agressão à iminente, que não provocou nem tampouco deu causa a direito seu ou de outro. E nessa ocasião, o senhor Leonardo Geraldo da Silva, ele covardemente atira 6 vezes contra o senhor Edinaldo Luiz da Silva, o qual sai em desabalada carreira para tentar se safar dos tiros, onde 4 desses disparos vêm atingido, um no braço, um no pescoço, um na perna e um na região lombar. E por não... Como é que se diz? Nessa ocasião, não damos chance de defesa ao senhor Edinaldo Luiz da Silva. No artigo 14, esse segundo ao qual o senhor Leonardo Geraldo está também enquadrado na modalidade tentada, disse o crime tentado quando inicia-se a execução e não se consome por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo. Ou seja, circunstância essa que ele, se ele tivesse na ocasião mais munições, ele teria defragado todas contra o senhor Edinaldo Luiz da Silva e vinha causar a intenção dele, que era matar. A todo momento ele queria matar com dolo homicida, como está nos autos. Dolo esse que está elencado no Código Penal, no artigo 18, disse crime doloso quem pratica o crime com intenção de matar ou assume o risco na ocasião. Na ocasião ele quis realmente matar o senhor Edinaldo Luiz da Silva, o qual conseguiu correr e veio a cair em frente à sua casa e foi socorrido para o Hospital da Restauração, como já foi citado aqui anteriormente, passando os 6 dias lá internado, e logo após volta para casa e fica sem exercer as suas atividades laborais por mais de 4 meses, porque causou-lhe uma deficiência no braço, ao qual o tiro pegou. Por essas e outras, senhores juízes, que eu peço que vocês analisem de forma sucinta o fato aqui apresentado pelo Ministério Público, o parquet, que preza pela condenação do senhor Leonardo Geraldo da Silva. Porque esse indivíduo ele não tem caráter nenhum para continuar convivendo em uma sociedade. Sociedade esta que ele ainda, após o fato, quando o senhor Edinaldo Luiz da Silva volta para casa, ele passa várias vezes que ele ligou o flagrante. Ele se evadiu do local e passa ainda várias vezes pelo local, ameaçando, andando armado na moto, ameaçando tanto a vítima quanto seus familiares, que hoje sofrem de traumas psicológicos, tanto ele quanto a sua família, que nem sai direito para a rua. Ou seja, como é que um indivíduo desse pode ainda continuar convivendo numa comunidade que já é carente, que é a comunidade do Córrego do Capim?
É por essas e outras e pelos autos apresentados pelo Ministério Público que eu peço a condenação do réu. No mais, sem falar. Boa noite, defesa, força policial, senhores e senhores jurados e a todos presentes nesse debate. Meu nome é Magno, e faço parte dessa notoria. Da jurisdição da Câmara das Contas. Bem, Celso, o que aconteceu não foi tão simples como já parecia para a defesa. Seu Leonardo Jerônimo, no parágrafo 3, a linha 4, no uso de arma de fogo, com dolo homicida surgiu pelas costas e efetuou disparos contra o Reginaldo Luiz, não lhe cessando a vida por circunstâncias da lei de sua vontade. Haja vista que a arma foi totalmente descarregada. Foi legítima defesa. Dá um tiro, legítima defesa, não foi carregada. Para deixar o seu Reginaldo morto. E não atuou mais porque não foi mais rápido. Sabe qual foi a hora do crime? Meio-dia. Ela nem almoçou, ela saiu para em plena via pública, próximo a um campo de futebol, que normalmente é frequentado por crianças, idosos, os familiares, onde os disparos dele, que nem quis se esconder, né, foi ao clarão do dia, poderia ter pegado você, mas era para ninguém, tal. Nós podemos verificar quantas pessoas. O motivo dessa rixa dos dois, um desentendimento quando criança, uma rixa no jogo de futebol, um galo no estrogonofe do Vital para quem? Reginaldo não roubou esse galo, mas ele foi acusado de roubar o galo. Tá? O galo de Jerônimo, o galo esse que ia levar a vida do senhor Reginaldo, um galo. Ia morrer por conta de um galo. Mas a mira do cara foi tão ruim que ele só acertou 4 de 6. Vai ser legal. Jerônimo, bom, tá triste hoje, né? O pedido de revogação de prisão, o pedido de revogação da prisão preventiva, verdade, mesmo assim o senhor Jerônimo negou todas as acusações que lhe foram imputadas. Por quê? Porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Lá no que está aqui. A defesa irá apelar por falta de provas. Veja aqui, no Código de Processo Penal, artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Indício suficiente. O cara sai em pleno meio-dia, em via pública e dispara 6 tiros. Não há indícios. Onde a vítima, no primeiro disparo, olhou para trás, viu, reconheceu. No testemunho do pai, ele diz que fala-se que foi, e o filho viu, e quem estava em volta viu. Quem estava em volta viu que o senhor Jerônimo disparou 6 tiros contra o senhor Reginaldo. Agora eu pergunto, sabe quanto vale a vida para a defesa? E a senhora, sabe quanto vale a vida para a defesa? A vida assim, tirada na covardia pelo motivo todo. Sabe quanto é justo a vida para a defesa? O justo é 4 anos no regime aberto. A vida para a defesa vale muito pouco, senhores. Muito pouco. E quando a gente começar a desvalorizar a vida desse jeito, quando a gente começar a soltar pessoas que fazem o que o senhor Jerônimo, que se julga inocente, fez, vamos começar a ver
muito mais vidas ser dispensadas. Bem, encerrada a fase das alegações da promotoria, passo a palavra para a defesa. Meu nome, sou José Roberto, sou advogado de defesa e quero cumprimentar a Vossa Excelência, quero cumprimentar também a promotoria da jurisdição da comarca da Copa, quero também cumprimentar os senhores jurados e também todos que estão participando deste tribunal do júri. Quero começar a defesa do meu cliente, senhor Leonardo Leandro da Silva, o qual está sendo acusado pelo Ministério Público e vamos fazer tudo para os senhores observarem, analisarem que o meu cliente é inocente. Primeiro fato, foi argumentado que o meu cliente cometeu o crime tipificado no Código Penal, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º, inciso 2, inciso 4 também. E o meu cliente, ele negou e não cometeu o crime. O Ministério Público recebeu a denúncia do inquérito policial e está acusando meu cliente por um crime que ele não cometeu. Os senhores, através da nossa defesa, vão observar que o meu cliente, ele é inocente. Quero também falar que a promotoria está acusando o senhor Leonardo do crime de tentativa de homicídio fundamentado, tipificado no artigo 14 do Código Penal, no inciso 2, uma vez que o crime ele foi tentado, não foi consumado por circunstância alheia, e o meu cliente, ele não cometeu tal delito. Como o Ministério Público pode receber uma denúncia e também aceitar que testemunhas de acusação sejam família, Protesto. sejam amigos, Protesto. o meu cliente, eu concordo que houve discussões anteriormente, mas não quer dizer que o meu cliente praticou um crime tipificado no artigo 121 do Código Penal. Uma vez que as famílias, os amigos que são testemunhas de acusação, eu quero frisar bem, senhores jurados, que houve uma possível combinação entre famílias e amigos mais próximos do senhor Edinaldo Luiz para se juntarem e acusarem o meu cliente. Na época que aconteceu o crime, o senhor Edinaldo Luiz, que se diz vítima do meu cliente, apelou para a autoridade policial
meu cliente, covardemente, tentou matá-lo pelas costas. E que também a promotoria questionou sobre os disparos, que falaram que foram 6 disparos, que descarregaram totalmente a arma, e que 4 atingiu o senhor Edinaldo Luiz. Como podem alegar que a arma foi totalmente descarregada, uma vez que, se observarmos no inquérito, não há presença de arma. Mas como foi que aconteceu? O Ministério Público está fundamentando o crime baseando nas testemunhas oculares, que são amigos próximos do senhor Edinaldo Luiz, o pai, o filho, amigos de campo de pelada de futebol. Ora, se o senhor Edinaldo Luiz tinha essa rixa com o meu cliente, logo, se observarem, parece combinado. Amigos de família para tentar acusar o meu cliente. Nós da defesa, pedimos que os jurados observem cada detalhe da nossa defesa, que o meu cliente é inocente e que tudo isso foi combinado contra o meu cliente. Tanto que o mesmo está aqui em uma situação desconfortável. Eu vou passar a defesa para a doutora Maria. Boa noite, doutora Maria. Boa noite a senhora de Almeida. Agora, como a o senhor Leonardo e sua família tinham um quintal onde criavam galinhas. Eu vou colocar aqui para vocês os dados. Você cobra galinhas? O senhor Leonardo morava próximo do primo do Rominho. Eles só eram vizinhos, eram amigos de muitos anos. E ele criava muita galinha e começou a sentir falta das galinhas. Onde o seu Rominho juntava a galinha. Ele botava a galinha. Ele roubava a galinha dele. A galinha Ele tinha uma granja para de casa. Assim, nessa pequena granja era onde ele tirava o sustento dele, e uma filha de um relacionamento que ele tinha, da mãe que trabalhava fora, e ele tinha uma filha dele, então ele precisava trabalhar em casa. E aqui está as fotos das galinhas. Vai tirar foto. Vocês verem as galinhas. Ele pulava o quintal. Ele teve um relacionamento com Maria Eduarda da Silva, e nesse relacionamento tinha uma filha, está aqui apresentando o nascimento da filha. Ana Júlia. E assim, quando começou a roubar esse jogo de galinha, eles começaram a brigar, ter essa discussão, ia para campo de futebol, iam brigar por lá. Eles eram inimigos desde a infância. Como na partida eles eram muito vizinhos, e o Hominho ele queria uma parte do terreno dele para criar galinha também, mas ele não queria ir para sua vida, até que ele falou que ele ia entregar o pedaço do terreno da casa por bem ou por mal. Foi quando ele começou a fazer ameaça contra a família dele, inclusive começou a botar pregos dentro do terreno. A mãe dele machucou o pé, foi na UPA. O pé dela machucado, onde o homem botou um prego no terreno. E
Mais forte ainda foi quando ele começou a dirigir a filha dele, que também foi também machucada, porque ele queria o terreno de qualquer jeito. Mas quantas pessoas foram lesionadas desse modo? A mãe dele e a E no artigo 161 diz que usurpação, que era o pedaço de terreno que ele queria, diz o seguinte: suprimir ou deslocar tatume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se de todo ou em parte de coisa imóvel ou alheia, detenção de 1 ano ou multa. Quando começou essa multa, ele foi chamado na delegacia, ele que pagou a multa, foi quando começou a briga. Eles brigavam muito. Eles brigavam muito, mas que não chegou à morte, como foi dito, que ele deu 6 tiros no hominho. Inclusive, no dia 21 de 1 de 2009, no dia do fato, no dia do ocorrido, que foi dito que ele deu 6 tiros no hominho, ele estava fazendo a matrícula da filha dele na escola, de meio-dia. A matrícula da minha. Exatamente. Na ajuda. Então não tinha como o meu cliente estar lá. Dia 6 de A data de nascimento dela, na matrícula, 21 de janeiro de 2009. exatamente foi exatamente no dia do vídeo. Aí a mãe não mora com ele, tem no recinto, porque a mãe da criança teve que viajar para São Paulo a trabalho, então assim, onde ele cria galinha, é onde ele sustenta a família dele. Também foi feita uma investigação pelos moradores de Olinda e declararam que ele era um bom vizinho, está aqui a declaração da Associação dos Moradores. Ele era um bom vizinho. Vocês dividem porque acharam que isso é muito caro. A Defensoria Pública de Pernambuco, na verdade, isso aqui é a foto dele dentro da filha. Estou nas condições do meu cliente e ao meio-dia, não vai deixar igual. Oi? a senhora Quem falou dele? Depois a senhora levanta a sua. E assim, não tem como eu estar no meio-dia atirando 6 tiros num cara onde ele está fazendo a matrícula da filha. A mãe vive com ele, a mãe não vive com ele, teve que viajar para São Paulo a trabalho, a mãe dele precisa trabalhar, quando o cara ia estar lá no campo de futebol, que inclusive no processo está dizendo que é um campo de futebol onde vai criança, mulheres e homens. Como é que ele viu alguém atirar? E no processo também diz que ele é dependente de uma maconha e ele faz vício para sustentar o vício. Que tipo de vício? Roubar galinha? Essa é a pergunta que vício. Qual é o viciado que faz vício para sustentar vício? Porque pelo que eu vejo, a maioria dos presos é porque roubam para sustentar o vício. Um bico. Então, só passar a palavra para eu gostei dessa conclusão. só. Só um instante. Só um instante. Meu nome é Maurício Santana, sou advogado de defesa do senhor Leonardo. Excelentíssima senhora Suene Almeida, presidente do Tribunal do Júri, da Comarca de Distribuição da FOCA. É uma honra trabalhar na condução desse trabalho. Confesso que sou um fã e admirador.
Para manter o modo Que absurdo! que Vossa Excelência conduz o seu julgamento. Isso é apelação. Os senhores membros do Ministério Público, tenho aqui honra compor a tribuna acusatória da jurisdição da comarca da Foca. Hoje, aprendi muito com Vossas Excelências. Confesso que aprendi muito. Vossas Excelências são oradores natos. E tenho uma segunda confissão a fazer e dizer que fiquei surpreso em Vossa Excelência pedir a condenação do réu. Eu tinha a íntima convicção que o representante do Ministério Público pediria absolvição, mas Vossa Excelência, em 28 minutos, muito bem utilizados, conseguiu arrancar água de pedra, ou tentou arrancar água de pedra. Excelentíssimos senhores da defesa, igualmente, é uma honra a Tribunal da Defesa, com Vossas Excelências, que hoje me dá a honra de me acompanhar nessa missão gratuita na defesa do senhor Leonardo Jerônimo da Silva. Acadêmicos de Direito, recebam nossos cumprimentos. Desde já, peço vênia para me desligar um pouco do tecnicismo do direito para tentar demonstrar aos jurados das melhores formas possíveis. Guardei meus cumprimentos finais justamente aos senhores doutores jurados. Vossas Excelências que hoje receberam um fardo muito grande e estão encarregados de julgar, missão muito difícil. As pessoas mais importantes do jurado, sem nenhuma retórica, são os jurados. Pois bem, senhores, eu vou me limitar apenas às provas do que está nos autos. Após a explanação aí dos senhores membros do Ministério Público, uma história fantasiosa, eu venho trazer aqui e mostrar aos senhores jurados o laudo traumatológico que em nenhum momento diz que a vítima foi alvejada pelas costas. Pelo contrário, ele apenas cita que a vítima foi atingida na região abdominal. Então, essa alegação do Ministério Público de dizer que a vítima levou o primeiro disparo pelas costas e olhou, e aí visualizou o meu cliente como sendo agressor, não tem nenhum alicerce de seja usado de base para a condenação dele. Outra observação feita no processo é a questão do procedimento na construção do inquérito policial. Em nenhum momento foi feita uma simulação da cena do crime. Não esteve presente nenhuma autoridade policial para examinar, nem tampouco o perito, fazer o exame de corpo de delito. Quero dizer, não é só da pessoa da vítima, mas sim de todo o componente daquele cenário. Não foi feito exame balístico, não foi apreendida nenhuma arma, não foi feito exame radiográfico do meu cliente, não tem nenhuma prova técnica no processo que possa servir de base para a condenação do meu cliente, a não ser uma confissão cheia de contradição da vítima, ou que se diz vítima do processo. Onde, na realidade, a promotoria diz que a vítima estava vindo de uma partida de futebol e que meu cliente teria atentado contra a vida do mesmo. Onde ainda na sede da delegacia de Peixinhos, o próprio pai da vítima, que está sendo arrolada como testemunha de acusação pelo Ministério Público, diz que o filho é viciado e que a vítima do processo foi atingida por um disparo de arma de fogo próximo de uma boca de fumo, localizada naquela mesma região, Código do Capim. Em depoimento, em termos de declaração,
na delegacia de Peixinho também, a vítima do processo, ele afirma que o motivo de ter o meu cliente sido acusado de ter atentado contra a vida dele seria por conta de uma briga de galo, e ainda acrescenta que um amigo dele, que é conhecido na localidade como Pichilinga, também teria sido ameaçado pelo meu cliente por furtar galinhas. E, sim, senhora, mas é uma Mamãe queria galinhas, eu sei que é um bicho que dá na casa. É o pior da galinha. É o pior da galinha. Foi dado pela vítima, e que essa mesma pessoa que ele diz que foi ameaçada foi chamada na delegacia e negou. Diz que desconhece qualquer acusação e tampouco a ameaça feita pelo meu cliente, como vocês podem ver aqui. Esse depoimento foi feito da pessoa que ele atribuiu o apelido de Pichilinga, Eranildo Silvestre da Silva, e ele nega quando diz aqui as seguintes palavras: quem nunca viu o negão, que é a alcunha que é conhecido do meu cliente, quem nunca teve envolvimento em crimes, quem não sabe de nenhum galo que sumiu da casa de negão. E negão é uma pessoa baixa, magra, de cabelos curtos e só, não acrescentando mais nada. Salientando também que o que o Ministério Público traz como base para o oferecimento da denúncia nada mais é do que depoimento de pessoas que estão no seio familiar da vítima. Passar a palavra aí. Boa noite. Meu nome é Luiz Carlos, advogado constituído pelo réu. Cumprimentando a Vossa Excelência, a doutora Luísa Suene, aos nobres componentes. Também sou seu fã. Cumprimentando aos nobres componentes, promotores, cumprimentando aos companheiros dessa latuta, advogados, cumprimentando a Vossas Excelências nesse corpo de jurados e a todo o auditório aqui presente, cumprimentando ao réu. Venho aqui informar a Vossas Excelências, em primeiro lugar, que tem o compromisso de julgar o fato daquele dia. O compromisso com a verdade que está nos autos deste processo. Vossas Excelências, antes de julgarem, devem observar todas as provas arroladas neste processo, tanto pelo Ministério Público, quanto por nós, aqui, advogados. Também devem observar as testemunhas dentro deste processo. O réu sempre negou a autoria do fato, pois nem sequer estava lá. Não tinha como ele ser o autor, o réu era inocente. Verificando tantas falhas nesse processo, que eu não entendo até agora como é que o Ministério Público conseguiu acusar o meu cliente. Senhores promotores, promotoras, como é que pode ter recebido um inquérito tão mal feito pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco? Protesto. O réu não foi preso em flagrante delito. E na delegacia de polícia, no dia que ele estava lá, ele alega ter sofrido violência física e psíquica para confessar um fato que não cometeu. Amém. O réu. Nenhuma graça nisso. Verifiquem na folha 10 do processo, está escrito. Silêncio. Professora, se der para continuar sem graça, eu vou continuar. Eu sou juíza.
Então, doutora juíza, se der para fazer silêncio, eu continuo. Muito obrigada. Prossiga. Não poderia deixar de falar da vida pregressa da vítima. O próprio pai da vítima, o próprio pai, não é uma pessoa qualquer não, o próprio pai da vítima informa que seu filho é um dependente químico. Observe na folha 2 deste processo. Presume-se que no dia do fato ele poderia estar sob efeito de drogas, sofrendo alucinações. Sofrendo alucinações, senhores jurados, e acusar exatamente seu inimigo de tantos e tantos tempos e sempre estar em dias de fatos por causa de brigas de futebol, de coisas de adolescentes na localidade. Observe as testemunhas arroladas por nós, advogados. A mãe deste homem, o réu aqui acusado, fala que seu filho é um homem bom, um bom filho, um homem trabalhador, enquanto a vítima nem sequer trabalha. A vítima faz bico conforme seu pai para manter o vício de drogas. Este homem é um homem trabalhador, sustenta sua filha, um bom filho, um bom pai. Também temos novas testemunhas que foram ouvidas em instrução. A senhora Elisama Carmo do Nascimento e Lúcia de Fátima dos Santos, que não tem nenhum grau de parentesco com este cidadão, apenas são pessoas da comunidade, que fala que esse homem é um homem de bem, que nunca viu ele armado, ou até mesmo tomar drogas, ou beber, ou fumar. É um homem que sempre está de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Hoje tem pouca instrução, mas mesmo assim trabalha numa chácara. Enquanto a vítima não trabalha, é apenas um delinquente drogado. Doutora, eu não posso deixar os protestos se alongarem demais, porque senão a gente extrapola o tempo do juiz só por essa razão. Outro erro neste inquérito: não houve a reconstituição do crime feito pela Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Não houve. Como é que pode dizer que uma pessoa que está sendo alvejada pelas costas também não sabe dizer a distância do fato que ele viu o réu, a distância do fato que ele viu o seu algoz? Ele sequer sabe dizer, ele sequer sabe falar. Apenas disse que ao ver o primeiro tiro, ao ser alvejado, olhou para trás e viu o réu. Adiantando, senhores do corpo de jurados, a vossas excelências, que se presume-se, já que a vítima é um viciado em drogas que podia estar sob alucinações. As testemunhas roladas pelo Ministério Público não diz nada de concreto. Só diz assim: eu ouvi falar que foi o réu. Eu ouvi falar que foi ele. Mas não diz eu falo que foi ele. Eu acuso. O Ministério Público vive de ouvir falar. Então, vou lembrar a vossas excelências, em caso de dúvida, indúbio pro réu. O que significa isto? Uma expressão que significa literalmente, na dúvida, a favor do réu. Ela expressa o princípio jurídico da presunção da inocência, que diz que, em caso de dúvida, por exemplo, insuficiência de prova que está nesse processo, se favorece ao réu. Peço absolvição baseada no artigo 386 do Código de Processo Penal, pela insuficiência de provas nesse processo. Muito obrigado a todos e julguem com as vossas consciências. Doutor,
Encerrada a fase das alegações judiciais, silêncio, ordem no tribunal. Encerrada a fase das alegações judiciais, passo a palavra à promotoria para a réplica. Pois bem, deve estar havendo alguma contradição entre os senhores, porque os colegas falaram, o colega José Roberto falou, da sua argumentação, que não havia certo desentendimento entre a vítima e a acusada como crianças. Já a doutora Maria falou desde o início que eles tinham motivos efetivos para brigar. E aí, qual é a decisão entre vocês? Também a doutora Maria falou que 3 pessoas foram lesionadas desse processo, como ela bem mostrou nas fotos. Porém, são 3. 2 supostamente. E a única e principal foi a vítima, Leonardo Jerônimo da Silva. O meu nobre colega Luiz Carlos complementou aqui a questão que o réu teria sofrido lesões físicas e psíquicas por parte dos policiais civis para que ele confessasse a prática do delito. Porém, doutor Carlos Eduardo, eu gostaria que o senhor me mostrasse no laudo, no seu processo, a folha que consta a denúncia formal de tal ilícito. Pois, quando uma pessoa é presa e encaminhada a uma unidade prisional, tem-se por costume fazer o exame de corpo de delito e IML, para que seja constatada se o réu, o preso, realmente sofreu tal danos. E no segundo tocante, quando você fala na questão do reconstituição do crime, está escrito conforme está previsto no artigo 7º do Código de Processo Penal, para verificar a possibilidade de habilitação sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá, não está dizendo que deve, ela poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Doutora Maria, preste, por favor, a foto da casa do... Eu tenho aqui. Como nossa amiga bem mostrou, a casa do acusado não é essa aqui não. É essa aqui dentro, dos matos. Como é que se pode fazer uma reconstituição de um crime? Ele mora aqui dentro. Então, como se pode fazer a reconstituição de um crime num local desse, numa área de morro? 10 segundos. Obrigada. Mas, de acordo com suas argumentações, contra fatos incertos, há argumentos. Por isso, farei o uso da retórica para chegar a um denominador comum, que será a acusação, ou seja, a condenação do acusado. E em alguns momentos, vocês perceberam, o doutor Luiz Carlos se desequilibrou. Eu sou do aniversário. Porque o réu, quando estava de posse de arma de fogo do revólver, disparou no senhor Minho pelas costas e acertando 4 disparos nas regiões citadas na perícia traumatológica,
E o doutor Maurício Santana, quando ele cita que a vítima foi ferida na região do abdômen, ele esqueceu de complementar a questão do instrumento pérfuro contundente, que é conhecido popularmente como espalho de arma de fogo, onde consta na perícia traumatológica, e que, além do mais, o denunciado ele só procurou a delegacia após alguns dias, ou seja, apenas quando livrou o flagrante. Eles alegam também a questão da arma de fogo não ter aparecido. Se ele havia livrado o flagrante, apareceu alguns dias após a delegacia, claro e evidentemente que ele ia se desfazer de todas as provas capazes. Então, senhores jurados, estamos aqui com a finalidade de tentarmos convencê-los da nossa verdade. E que essa verdade ela foi obtida dos indícios que há nos autos. Logo, este órgão ministerial entende que restou configurado o crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, conforme encontra-se nos autos. Requisitos esses que encontram fartamente demonstrados em nosso processo. Sem mais palavras. Bem, senhores jurados, as provas apresentadas aqui pela defesa, a senhora Maria, ela relata que o réu ele tem quase uma fazenda. Como pode uma granja? Ele mostrou até a foto aqui. E realmente ele mora atrás justamente dessa granja. A granja daqui. Ele conseguiu isso como? Mas é uma chácara. Porque nos autos tem dizendo, senhor, que esse indivíduo ele trafica. Lá na comunidade, tem dizendo nos autos. Tem dizendo nos autos. E com relação à arma, senhor Maurício, nenhum indivíduo, só se ele for louco, e depois de ter atirado na vítima, vai fugir e depois se entregar na delegacia com a arma de fogo. Com a prova material do fato. Em canto algum, se eu ouviu falar isso. Em canto algum. E vocês alegam que a todo momento o réu ele negou tudo que foi dito aqui aos senhores jurados. Pois bem, usando o silogismo dialético, o raciocínio lógico, se eu perguntasse a ele é amparado com 4 advogados de defesa de notável saber jurídico, eu perguntasse a ele tem nome para defesa, senhor Leonardo Jerônimo, o senhor tentou contra a vida do senhor Edinaldo Luiz da Silva, qual é o raciocínio lógico direto que vem aí? É lógico que não. Porque ele está parado pela ampla defesa contraditória e por 4 advogados. Nunca, em momento algum, ninguém vai produzir prova contra si mesmo. E ainda a defesa está totalmente descontrolada. Traz fatos que não constam nos autos, trazendo contradição entre o senhor advogado José Alberto e a senhora Maria, totalmente desequilibrada, querendo impor uma coisa que só os senhores jurados têm, que é a soberania do veredito, que está lá na Constituição. Não mais se falar. Maria, doutora Maria, todos são doutora, todos são doutora.
provas que não constam no auto. Realmente, o pai da vítima, na página 3, na página 2, ele confirma o depoimento prestado na polícia. Ele diz: não sabe informar se a briga do acusado e vítima se deu por envolvimento com drogas, mas precisamente maconha. Se eu for viciado, mas nós estamos aqui para julgar se ele é viciado ou não. Se ele trafica ou não. Nós estamos aqui para julgar um crime. A tentativa de homicídio com homicídio. Por quê? Por um galo. Um galo, não uma granja. Um galo. Um galo que não estava lá. Você ainda fosse uma granja, né? Um galo. Onde diz: eu tô aqui, tô fugindo, pronto, tô indo para casa. Aí quando eu olho, quando dá o primeiro disparo, eu falo: eu vou pegar um metro para ver qual é a distância minha, para me saber informar na delegacia qual a distância que tem e você para mim. Logo hoje, vou pegar um metro para ver qual a distância. Onde é que existe isso? Se foram 6 disparos, 4 não atingiram, pode-se dizer que o primeiro ele aceitou e levou? Você deu tempo dele olhar para trás e ver quem era. Ele reconheceu a voz. Está claro que a intenção dele era apenas tirar a vida do senhor Edinaldo. Por quê? Por conta de um galo. Que não foi dentro do campo de futebol, como houve aqui o entendimento entre a defesa. Foi próximo ao campo, após um jogo de futebol no campo. Após. Não na hora do jogo ou dentro do campo. Após e próximo ao campo. Nada mais. Bem, passada a réplica da promotoria, passo a palavra à defesa para a competente técnica. Bem, senhores jurados, foi dito pela promotoria que houve contradição entre eu e a doutora Maria, ambos advogados de defesa. Eu reitero, não houve contradição. Eu falei e reitero que existiu um desentendimento no passado entre o senhor Edinaldo Luiz e o meu cliente, Leonardo Jerônimo. Pois o desentendimento houve. Eu falei que não houve. Eu falei que houve desentendimento. E também eu queria dizer, crucial, para que o meu cliente fosse acusado desta forma. A promotoria está percebendo que nós estamos convencendo aos senhores que o meu cliente é inocente e ficou jogando, usando que nós entramos em contradição. E em nenhum momento nós entramos em contradição. Então, eu falei que os amigos, junto com a família, se reuniram, não gostavam do meu cliente e resolveram acusá-lo mesmo sem prova suficiente, mas acusou meu cliente de tudo que os senhores já ouviram esta noite. Senhores, o meu cliente, se observarem, já chorou tanto, que não tem mais lágrimas nos seus olhos. Mas não foi um choro de arrependimento pelo crime que não cometeu. Não foi um choro de arrependimento, não. Foi um choro por um acaso que aconteceu que não conseguiram provar. É um choro de pagar por um crime que ele não cometeu, senhores. Imaginem os senhores, os doutores, tentando defender e depender de um grupo de advogados de defesa, depender da consciência de cada um jurado que aqui se encontra. Eu quero dizer o seguinte: eu tenho a consciência tranquila que me esforcei o máximo para que o meu cliente fosse absolvido, e eu tenho certeza que cada um dos senhores vão optar pela absolvição do meu cliente, uma vez
que a palavra justiça seja dita e seja louvada. Então, senhores, use a consciência de cada um e não deixe que o meu cliente pague por algo que não cometeu e vá para as fileiras do corredor da morte, que é o sistema penitenciário. Use a consciência, observe o cliente e faça com que ele volte para a sua família e cuide da sua filha pequena, que tanto necessita. Obrigado e passo para a doutora Maria. Aí eu pergunto para vocês, quem vai cuidar da filha dele? Uma menina de apenas 7 anos, que a mãe viajou para São Paulo à procura de emprego para ajudar. E a mãe dele que trabalha fora, e ele cria, como disseram, uma granja, que não é aquela granja, são poucas galinhas cheias de tal, que é daí que ele vende galinha, que os filhos vêm logo, sustenta a família. É ele que vai levar a filha para a escola, é ele que vai buscar a filha na escola, é ele que vai para as reuniões da escola. Aí eu pergunto para vocês, e se isso acaba, se ele for preso, for condenado, e aí? Como é que vai ficar? E se for condenado inocente, como é que vai ficar? Mas vocês viram que esse hominho, ele criou vários atritos. Ele prejudicou a mãe, prejudicou a filha, foi para o hospital, está aí as provas, ele tem uma filha, aí o registro da filha, foi feita uma matrícula no dia 21 de janeiro, e nem foi a mãe dele e nem foi a mãe da filha dele que estava em São Paulo. Então foi ele não estava no dia 21 no local que aconteceu o crime. E fora isso, como é que a pessoa leva um tiro pelas costas e vai conhecer, vai virar, está sabendo que vai estar virando, vai ser correndo, você não tem noção. Se vocês forem averiguarem bem como ela é o tiro, não dá para você parar, olhar e dizer, é porque tirou, está tirando, você correndo, está dando mais. Sem mais. Senhores jurados, retorno aqui novamente responder as indagações levantadas aí pelos senhores promotores. Primeiramente, a questão da senhora promotora Débora disse que em nenhum momento ficou comprovado no processo que o meu cliente sofreu nenhum tipo de agressão. Justiça promotora, que a agressão ela só não é física, ela é psicológica. E foi isso que o colega aqui se referiu quando explanou aqui para os senhores jurados. Outra situação, senhora promotora, a senhora trouxe aqui o artigo 7º do Código do Processo Penal. Pois bem, se a senhora prestou bem atenção, um artigo antes vem dizendo que logo que tiver conhecimento da prática de uma infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local e providenciar para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada do perito criminal. Foi feito isso? Outra coisa, eu escutei aí se ele fugiu, só que estão esquecendo que o corpo de delito é todo o cenário do crime e não a pessoa que cometeu o crime, tá certo? Queria deixar também claro que quem acusa é quem tem o ônus da prova. Meu cliente ele está tentando provar a inocência dele, porém, promotores, os senhores que estão acusando, e até aqui, no presente momento, eu não vi nenhuma prova contundente que sirva de base para a condenação do meu cliente. O senhor promotor Sérgio fez menção aqui ao exame traumatológico. Realmente, o instrumento é pérfuro contundente, mas em nenhum momento ficou claro aqui que foi transfixante. E até onde consta, a vítima não apresentou aqui no laudo nenhuma perfuração pelas costas. Descaracterizando aí essa questão de dizer que meu cliente atirou nas costas da vítima. E para encerrar, eu gostaria que os senhores jurados levassem em consideração o que está sendo julgado e não o que está sendo levantado pela promotoria. Quando traz a questão de dizer que o colega aqui
estava com distúrbios. Não veio ao caso. Se atente à questão do julgamento do meu cliente e não leva em consideração o que a promotoria está querendo fazer, deixar os senhores. Protesto. 10 segundos. Negado. Encarecidamente e a absolvição do meu cliente. Obrigada. Doutor, 3 minutos. Fique calmo, que ele vai mais uma água, um café. Senhor, Muito obrigado, excelência. Eu sou seu fã. Doutora, leia o processo. Está na folha 10. A senhora não gostaria de saber? Folha 10. Nada mais, nada menos. Provas ilícitas faz parte também da forma que a Polícia Civil agiu em cima do meu cliente. Este homem, ele é inocente. Nada mais, nada menos. Porque não estava no local. Ele estava na escola, matriculando a vossa filha. Como pode ele ser acusado de um fato que não cometeu? Lembre-se que a vítima é usuária de drogas. Eu tenho que lembrar, vossas excelências, que ele podia estar sob efeito de distúrbio mental devido às drogas de tanto usar. O próprio pai confirma. Está nos autos do processo, leiam, promotores. Provas ilícitas, conforme o artigo 157 do Código de Processo Penal, baseado na Lei 11.690 de 2008, diz o seguinte: são obtidas em violação de normas constitucionais ou legais. Em outras palavras, a prova ilícita é a que viola a regra do direito material, constitucional ou legal, no momento de sua obtenção. Ele, na delegacia, ele foi, nada mais, nada menos, torturado psicologicamente para confessar um crime que não cometeu. A confissão mediante tortura, onde o réu rega ter sido violado mesmo, certo? Para confessar o tal crime que não cometeu. Este homem é inocente. Senhores jurados, votem com suas consciências. Observe as provas que estão escritas lá. Leia o processo antes de votar. Nada mais do que isso. Oh, glória. Bem, passada a fase dos debates, agora os senhores membros do Conselho de Sentença, um a um, devem proferir seus votos e fundamentações. Começaremos com o jurado displicente do Mioto Mário.